pessoas que colocam, muitas vezes, falsas soluções e conseguem arregimentar, né, um número de apoiadores Vinícius, é considerável. É isso que a gente está interessante vendo. isso. É interessante isso, Vinícius, porque em 2018 eu estava na Paulista e eu via centenas, milhares de pessoas saindo do metrô e gritando mito, mito, mito. Eu falei, isso não vai dar certo, porque isso entrou num delírio coletivo da patologia, da irracionalidade, da paixão, que é o desejo se sobrepondo aos fatos, né? Então, quer dizer, eu falei, isso não vai dar certo, tanto é que não deu certo, né? Não deu certo, né? Então, e parece que continua ainda esse delírio, porque a gente não consegue estabelecer um diálogo pautado, por exemplo, se nós vamos falar de religião, ok, vamos falar de religião, então nós temos que voltar a 2000 anos atrás, a decadência do Império Romano, aí nós vamos para o Santo Agostinho, aí vamos analisar as visões de Santo Agostinho, depois nós vamos pular para o Santo Tomás de Aquino, depois vamos pegar o Lutero no século XVI, a sua briga com a Igreja Católica em Roma, o protestantismo. Então, nós temos que entender os movimentos históricos para poder fazer uma análise minimamente embasada. Essa gente não. Parece que não tem o passado, só tem o presente e a coisa vai indo de uma forma eu, por exemplo, estava dando risada hoje de manhã, porque hoje eu vi no mínimo umas 10 pessoas publicando, e pessoas assim, aparentemente esclarecidas, que o Tite é comunista, xingando o Tite de comunista. Eu e você aqui, por exemplo, né? Voltamos para 1917, né, na Revolução Bolchevique, né, Lenin, Stalin, Trotsky, aí pulamos para 59 com os cubanos, né, Fidel, Che, né, e vai indo, aí vai Mao na China, vai indo. Nós dois somos comunistas, porque a gente estuda a história e o movimento da política, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim maluca, né? Quando ele quer descredenciar a gente, vocês são comunistas, né? Então, como é que a Você gente vê. lida com isso, né? É maluco, não é? Isso é um sintoma da irracionalidade que está presente nesse debate público, né? Quando você acha que você está vivendo uma ameaça comunista e você tem como agente do comunismo os bancos, a burguesia, você tem como agente do comunismo o movimento feminista, o movimento LGBT, enfim, você fala assim, não, calma aí, o que está acontecendo? Isso não faz sentido. Qual a ideia que essas pessoas têm de comunismo e onde que as pessoas estão vendo esse controle da sociedade, do mundo, pelos comunistas, e dentro desse controle você tem todos esses grupos que eu falei, daí você tem a vacina, aí você tem, para alguns, o discurso de que a Terra é redonda, porque na verdade ela seria plana. Aí você tem para alguns, enfim, existem muitas teorias particulares que são trazidas sobre esse guarda-chuva por diferentes grupos que se unem e, por incrível que pareça, conseguem estar juntos, apoiando como saída política, né, esse movimento de extrema-direita que combateria esse comunismo. Mas é aquilo que a gente estava falando, como conversar, né? Calma aí, amigo, o comunismo, ele é a apropriação dos meios de produção. Aonde que você está vendo isso? Não, só você fazer esse questionamento já coloca o quê? O rótulo de comunista. Então, o comunista é você, né? Tá vendo? Você é comunista, você está falando isso. O debate fica truncado e você tem, portanto, um problema democrático que decorre disso, porque a democracia, como um jeito de você disputar o poder da sociedade, decidir os rumos da sociedade a partir de uma forma não violenta, a partir enfim, um embate Lidando com os civilizado, contraditórios, né? De forma lidando com os racional, contraditórios, equilibrada, fica ponderada, né? inviável. Não a Fica eliminação inviável. do outro, né? O que é horrível, né? Exatamente. Eu Exatamente, acho fica assim, por inviável. exemplo, que se fosse instituído um regime militar no Brasil, a gente iria para o paredão minimamente preso, né?
por pensar, né? Como foi em 64, né? 64, a primeira medida que tomaram é: vamos pedir para os intelectuais saírem do Brasil, né? Nós não queremos vocês aqui, são pessoas não gratas, né? Então é um problema com o pensamento, com a análise crítica, né? E eu queria Com a também te cultura, com a ouvir. arte também, né? Porque os artistas eles estão Exatamente. dentro desse complô, né? Parece que tem um problema também, né, Vinícius, com o corpo, né? Tem um problema com a sexualidade aí, tem um recalque aí também, né? Tem o ressentimento do Nietzsche também, né? E aí, nesse sentido, eu até entendo eles, porque assim, como você, eu vou te perguntar isso depois, né? Como a sociedade também ela ficou muito, a grana, o capital ficou muito na mão de algumas pessoas, né? O dinheiro não circulou. Por exemplo, quando a gente fala em Estados Unidos, nós temos 5.000 instituições financeiras, né? No Brasil, nós temos 5, né? Então, é patrimonialismo ou é capitalismo? Eu vou abrir meu primeiro negócio, meu pequeno negócio, e vou no banco pegar crédito, aí o cara já está de olho na minha casa, está de olho no meu carro, na minha moto, porque ele sabe que eu não vou pagar, né? Então, não é capitalismo, né? Não é liberalismo econômico, é patrimonialismo, né? Os caras, na história do Brasil, se assenhoraram do Estado para tirar benesses, né? E continua em grande medida. A gente viu aí, né, nesse governo aí, né? Orçamento secreto, umas coisas assim esdrúxulas, né? Assim, horrorosas. Eu queria te perguntar sobre isso, a teoria da prosperidade.